Olá a todos que nos acompanham, esse é mais um episódio da série de entrevistas do projeto Bom Senso Brasil. Eu sou o Felipe, esse ao meu lado é o Luiz. E hoje a nossa presença ilustre é da convidada Milena Ferreira Santos, ela que é a presidenta da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento. Bom, como pergunta inaugural, até para você fazer uma apresentação sua, fale um pouco sobre você e qual o papel da comissão hoje. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre meio ambiente e saneamento básico, um assunto tão relevante, né? Então, eu sou advogada, já estou indo para o meu 10º ano aí de advocacia. Tenho minha formação em gestão ambiental, em sustentabilidade, atuo na área de saneamento básico hoje. E o papel da comissão, estou há 6 anos agora, vamos estar indo para 6 anos já, presidindo aí a comissão antes era uma comissão somente de saneamento básico, agora unificamos, é a comissão de meio ambiente e saneamento básico da OAB. E o papel da comissão, principalmente, é não só auxiliar aí os novos advogados a engendrarem pela área do meio ambiente e de saneamento, porque é uma área de atuação muito interessante para a advocacia, mas também fazer um papel social junto à sociedade civil. Nós recebemos muitas denúncias, auxiliamos em algumas denúncias que são feitas muitas vezes, auxiliamos a... Enfim, a gente tem um papel praticamente de auxiliar a população nas questões ambientais do município, né? A gente faz uma atuação limitada aqui a Sorocaba e a Araçoiaba da Serra, que é onde a OAB atua. Então, sempre que há já tivemos munícipes aí que nos procuram em relação às questões ambientais. Eu vou fazer uma pergunta, então, que todo mundo vai até colocar para mim. Pergunte para ela isso. Essa questão aí da marginal, que está uma discussão aí para se fazer uma nova via, estava todo uma... Duplicado do outro lado. Duplicar. O que você tem que falar sobre isso? O que está... A marginal direita, né? Isso. Vamos começar com um assunto polêmico. Achei que demorar um pouco para chegar nisso. Ótimo. Não, nós estamos acompanhando a comissão está acompanhando essa obra. É uma obra que já está contratada pela prefeitura, mas está pendente agora, está de licenciamento ambiental. A fase dela está agora com a CETESB, lá em São Paulo, para licenciamento ambiental. Contudo, essa obra, ela é muito polêmica, como eu disse. Ela é uma obra que, ao ver de muitos especialistas, ela vai prejudicar ali algumas áreas por conta da retirada de uma grande área extensa de mata, ali da nossa marginal. Atualmente há um inquérito civil aberto pelo Ministério Público, que está sendo acompanhado pelo Dr. Marum. Nós estamos acompanhando como terceiros interessados, a OAB está acompanhando este inquérito. Inclusive, prestou algumas informações recentes para o Ministério Público, né, de alguns trabalhos acadêmicos que nos foram encaminhados pelas universidades daqui da região. E assuntos correlatos aos efeitos que podem causar aquela marginal direita, né? Então, nós encaminhamos recentemente isso para o Ministério Público e o nosso trabalho agora é acompanhar, né, tanto a CETESB no processo de licenciamento, quanto o Ministério Público na investigação sobre se realmente essa obra será benéfica ou não para o município. Você colocou 2 áreas aí de atuação, em curso e especialização, que é urbanismo e saneamento. Sim. Tá? Saneamento. Vamos começar com saneamento, que parece que é uma área que você mais... Opa, essa é a minha área. Fale um pouco de saneamento, não só na nossa região. Como está a questão do saneamento básico no Brasil? Bom, saneamento sempre foi muito atrasado no Brasil, infelizmente. É histórico já. Nós temos uma história de atraso no saneamento básico, né? Infelizmente, existe um jargão no setor de saneamento que saneamento não traz voto, porque é dinheiro enterrado, né? Então, as pessoas não veem as obras. Então, infelizmente, a nossa política teve uma cultura, isso o Brasil em geral, tá? Estou falando de anos, aí, desde os anos 50. Há uma cultura da política de se investir pouco em saneamento e nós colhemos os efeitos disso até hoje. Hoje nós temos aí quase 45% da população brasileira sem acesso à coleta de esgoto, né? Então, isso é um número muito expressivo. São mais de 90 milhões de pessoas aí sem coleta de esgoto, né, Brasil afora, e mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Isso dá em torno de 15% da população brasileira. Você colocou 45%, certo? Questão. Você tem algum comparativo? Qual que é um país desenvolvido? Como que está um país desenvolvido hoje nesse quesito? Olha, um país desenvolvido hoje o que nós chamamos de universalização via Brasil é 99% de água e 90% de coleta de esgoto.
Não vou falar para vocês que os países desenvolvidos são 100%, né? O saneamento, ele é complexo, mas com certeza são melhores. Eles já atingiram, muitos países desenvolvidos já atingiram essa universalização. Mas todos têm problemas de saneamento. Muito recente que nós vimos foi nas últimas Olimpíadas na França, o grande problema ali do rio. Que eles pensaram, né? que o rio estava bonito, estava bom para nadar e não estava exatamente. Era um problema de esgoto. É um problema de saneamento, é um problema de esgoto. grave ainda. Gravíssimo. Rio Sena, né? O Sena? Isso, Rio Sena. Então, nós tivemos aí episódios de atletas que passaram mal de nadar no Rio Sena. Teve equipes que se recusaram a participar dele. E foi uma grande polêmica, né? Foi. Antes do início das Olimpíadas. E isso é um problema de saneamento vindo da França, que é um país extremamente desenvolvido. Então, o saneamento, sim, é um ponto crucial e um ponto bastante complexo para todos os países. Em relação ao Brasil, há uma corrida agora para uma tentativa de melhora no saneamento, porque a partir de 2020 nós tivemos a criação da Lei 14.026 de 2020, que trouxe aí algumas metas para o saneamento básico, de universalização. Né? Entre outras coisas, a principal alteração foi estipular essa meta, que até 2033 o Brasil ele precisa atingir 99% de abastecimento de água e 90% de coleta de esgoto para o Brasil todo. E isso é muito complicado, né? Nós estamos aqui no estado de São Paulo, que em tese é um estado muito bom, né? Um dos melhores estados em relação ao saneamento, mas Brasil é um país continental. Na realidade, é uma coisa que eu sempre coloco para as pessoas. Quando você fala estado de São Paulo, você está falando de um país desenvolvido. Praticamente. Você tem no estado de São Paulo, o que tem nos Estados Unidos, o que tem na França. O problema de Brasil é o restante. É um país muito muito heterogêneo, continental, né? E heterogêneo. Cada estado tem a sua cultura. E a história do saneamento no Brasil se nós pegarmos a história do saneamento, a gente já vê que aqui no Sudeste, realmente, historicamente, o desenvolvimento acabou ficando para cá, né? E demorou muito para se ir, e demora ainda para se chegar nos extremos brasileiros. Então, há uma corrida hoje o saneamento está muito em alta, há uma corrida hoje para se tentar chegar nessa universalização, por isso que temos visto tantos atos, né, em relação ao saneamento. Tivemos recentemente a privatização da Sabesp, temos visto cada vez mais as concessões e a iniciativa privada entrando na área de saneamento, exatamente por conta da quantidade de investimentos que são necessários. Você falou da privatização da Sabesp, que foi um assunto controverso. Bastante controverso. Você acha que isso foi para melhor ou para pior? Eu, sinceramente, opinião particular agora, não falando até pela OAB, mas uma opinião de quem trabalha na área, eu sou bastante favorável à iniciativa privada dentro da área de saneamento, porque, de fato, a administração pública tem até pela sua própria gestão específica, né, e pela dificuldade de colocar todos esses investimentos que são necessários. Estima-se no último Plano Nacional, salvo engano, de 2022, o Plano Nacional de Saneamento, estima-se aí que até 2033 vão precisar ser investidos mais de 500 bilhões de reais em saneamento para a gente atingir a universalização. Então, é um montante bastante difícil, realmente, da administração pública entrar. Pelo nosso histórico, pela história e a situação que é hoje o Brasil, eu sou favorável à entrada das empresas privadas, contudo, ressalto que o contrato sempre tem que ser feito com bastante cautela para que todos atinjam aí o saneamento, né? A gente ter desde a pequena cidade até as grandes cidades terem um saneamento de qualidade. Então, tem que ter muita cautela, seja qual for a modalidade de contratação das empresas. Seja aí concessões, parcerias públicos-privadas, né? Tem diversas modalidades. Então, tem que ser feito com bastante rigorosidade esses contratos, para que não se deixe aí cidades prejudicadas. Quando você se fala em dinheiro, você colocou aí uma cifra. Você tem alguma pergunta? Não, vamos continuar eu pensando. Quando a gente fala, por exemplo, em dinheiro, 500 bilhões, né? Muito dinheiro, né? Existe esse dinheiro no mercado? Existe, tá? Mas, aí vai aquela questão de se vai privatizar, não, se vai fazer. Eu tive recentemente, lá no Nordeste, eu fui numa cidade, fui lá em Porto de Galinhas. Que Porto de Galinhas na realidade, não é um local, na cidade é outra, até esqueci o nome da cidade. Lá ela pertence a uma outra cidade. E a gente vai na cidade lá, uma cidade, não sei se você já foi lá, uma cidade mais simples, né? Uma cidade mais simples, bem mais, vamos dizer, com um IDH mais baixo, né? E eu conversando com o pessoal, conversando com o povo lá
Lá tem uma indústria de serviços, né? Uma prestação de serviços muito grande por conta de hotelaria, por conta de... Ele tem participação um pouco na parte de petróleo também. Aí eles falaram, né, para mim lá, uma cidade de 80, 90 mil habitantes, da receita anual da cidade. Era 1 bilhão e 600 milhões anuais. Eu falei, o quê? Por conta do turismo, né? É. Mas 1 bilhão e 600 mil anuais, né, é um valor, assim, per capita, 2 a 3 vezes maior do que tem em Sorocaba. O que acontece com o dinheiro? O dinheiro tem. Mas cadê o saneamento? Sabe? Você vê que o negócio ele é bem... mas... É difícil aqui, né? A prefeita saiu rica. É até mais interessante. Uma cidade que arrecada 1 bilhão e 600 milhões, tá? 90 mil habitantes, ele conseguiu extrapolar o limite de 55% de pagamento do funcionário público. Como conseguiu isso? Dinheiro tem, tá? Mas como que a gente consegue trabalhar isso hoje, Brasil? Porque se a gente não conseguir isso, trabalhar esse ponto dessa má utilização do dinheiro público que poderia ser investido, eu acho que o saneamento básico, se você pensa em desenvolvimento do país, nenhum país se desenvolve sem isso. Não, já diz o nome, é básico. É básico. É o básico. É o básico. Como que nós conseguimos trabalhar isso se a gente ainda está com esses problemas? Né, vamos lá. Eu acho, o Brasil tem uma realidade, cada cidade tem a sua realidade, né? E aí é uma cidade que realmente arrecada bastante, mas é diferente de outras cidades que não arrecadam nada. E a partir da Constituição de 88, o saneamento básico, ele passou a ser de titularidade do município. Então é obrigação do município. São serviços extremamente complexos e onerosos, né? Então tem municípios que têm essa condição e não o fazem por conta de um problema que a gente sabe que existe no Brasil. Nós sabemos a corrupção que ela existe. A má gestão? A má gestão muitas vezes não é a corrupção, é uma má gestão da administração pública. Nós sabemos também que isso existe dentro dos serviços públicos no Brasil, infelizmente. É um problema crônico que a gente tem e a gente tem que saber trabalhar com isso. E tem cidades também que têm uma boa gestão, mas não têm uma boa arrecadação e não comportam os custos elevados que são para o investimento no saneamento. Por isso que nós temos aí as estatais, muitas vezes, dominando aí as pequenas cidades. Né? Você faz um subsídio cruzado e você tem aí a condição de fornecer aí o saneamento básico para os municípios. Como lidar com isso? Hoje, como o Brasil vem lidando? Cada vez mais... incentivando a entrada da administração privada e das empresas privadas. É a realidade de hoje do saneamento do Brasil. A lei de 2020 que eu mencionei, ela é chamada de novo marco do saneamento, mas tecnicamente falando é uma atualização do marco do saneamento. E ela trouxe exatamente a tentativa dessa lei foi exatamente trazer igualdade tanto para a iniciativa privada quanto para a pública. Tanto que hoje, inclusive estatais, precisam participar de licitação para entrar nos municípios. Então, a tentativa é exatamente de você conseguir levar mais investimentos para essa área de uma forma mais rápida, porque a gente tem uma meta de 2033 para cumprir. E só um detalhe, essa meta, inclusive, está atrasada perante a nossa lei, porque a gente tem essa meta em razão da gente ter assinado aquela agenda 2030 da ONU. Né? E a meta lá é 2030. Então, nós fizemos ainda a meta com 3 anos de atraso da agenda da ONU. Mas a razão da lei é exatamente essa. Não vai conseguir cumprir, né? Infelizmente, a gente vem em passos bem fracos em relação ao cumprimento dessa meta. E mesmo hoje, se a gente falar assim, olha, nós vamos fazer tudo que tem que ser feito, da forma como tem que ser feita, saneamento básico é estrutura, é serviços estruturais, são obras complexas. Então eu acho que se a gente hoje começar a fazer, vamos fazer direito, você tem que fazer pelo menos uns 10 anos, até por conta da complexidade das obras, do que tem que ser feito. Exatamente, a gente não tem nem a regulamentação dessa lei ainda, né? Houve um decreto para regulamentar, que foi anulado, outro que foi revogado, enfim, tá uma bagunça, né? Esse é o termo mesmo correto? Tá uma bagunça um pouco a regulamentação dessa lei, mas temos a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, agora de Saneamento Básico, emitindo as normas de referência.
para que sejam utilizados por todos os municípios e pelas agências reguladoras locais. Mas, de fato, o saneamento é um ponto bastante delicado no nosso país, infelizmente. É um ponto que não vai se resolver do dia para a noite, isso é óbvio, e tem que se ter vontade de resolver. Hoje eu tenho visto a passos mais largos do que anteriormente. Antes dessa lei, desde que eu iniciei a minha carreira na advocacia, eu já fui de cara na área de saneamento. Desde jovem advogada, eu já atuo com saneamento. Então, eu consegui ver uma diferença de normas, de atos pelas empresas. Uma evolução. De antes uma evolução. Agora estamos a passos mais rápidos, mas ainda assim não é suficiente. Ainda não é suficiente. Doutora, nesse contexto aí de universalização do saneamento, eu queria que você falasse um pouco como que isso atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Quais os problemas mais imediatos e que podem gerar? Saneamento básico é um problema de saúde pública. Quando você tem um problema de saneamento, você tem um problema de saúde pública. Hoje você tem uma mortalidade infantil no Brasil altíssima, que é em razão da falta de saneamento básico. Né? Crianças brincando no esgoto, esgotos a céu aberto. Você não tem Quando você não tem uma população saudável, você não tem uma população que trabalhe saudável. Como que você vai girar a economia? Como que você faz essa população conseguir melhorar, né, financeiramente falando, né, profissionalmente falando, pessoalmente falando, se você não tem sequer para onde você sai da sua casa, tem um rio de esgoto passando na frente. Existe um estudo na ONU, que é interessante, que diz que concluiu que a cada $4 gasto, aliás, cada $1 gasto em saneamento, você economiza 4 na saúde. É justamente isso que eu ia colocar agora. Fale sobre essa parte. Esse estudo é muito interessante, é utilizado pela ONU, assim, para parametrizar saneamento no mundo. E, realmente, quando você tem um investimento no saneamento, você economiza na saúde. Você tem uma população mais saudável, as suas crianças param você diminui a sua mortalidade infantil. Você tem crianças com menos problemas, os problemas gerais, né? A crianças, não só crianças, mas os adultos também têm muitas doenças em razão da falta de saneamento. Água potável, nos extremos do Brasil, pessoas andam horas para ter água potável. Então, olha só esse gasto que a pessoa tem que ter todos os dias só para conseguir ter água em casa. Né? E muitas vezes essa água não é potável, ainda deixa a pessoa doente. Então, é um atraso para o desenvolvimento do país como um todo, tanto como país ambientalmente falando, quanto socialmente falando. Porque por dia nós calculamos, há um cálculo do Instituto Trata Brasil, que mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto são lançadas na natureza. Então, falta de saneamento gera problema social, falta de desenvolvimento, mortalidade infantil, e você ainda tem um problema ambiental. A gente joga esgoto na água que a gente vai coletar, que a gente vai pegar para tratar e beber. Né? Então, você tem um grande problema de manancial, de destruição de espécies por conta de esgoto lançados, né? Agora eu vou pegar no seu pé. E a OAB? E a Comissão do Meio Ambiente? Tem chamado prefeitos, tem chamado fazendo reuniões, mostrando esses dados que você está passando aqui, para eles, olha, a situação é essa. Prefeito, você gasta R$100 mil aqui para arrumar esse aterro, ou para arrumar essa questão de um esgoto a céu aberto, alguma coisa, mas você vai economizar 400 mil aqui na saúde, você não vai precisar comprar tanta ambulância para mandar gente para Sorocaba? A OAB tem feito isso? Vamos lá. Aqui em Sorocaba, nossa limitação é Sorocaba, né? Em Sorocaba, o nosso saneamento é bom. Né? Nós acho que eu vi os dados, 97, alguma coisa nós assim. Somos universalizados. O saneamento, lógico que o SAI tem seus problemas. Isso é óbvio, tem seus problemas sim. Tem uma sobrecarga uma sobrecarga nas redes, né, de esgoto que são lançados, porque muita gente vindo morar em Sorocaba, que é o slogan hoje, né? Então, do país. Mas não é... O SAI, ele é uma boa autarquia. O saneamento de Sorocaba é bom nesse sentido. Né? Quando tem algum problema no SAI, a gente já teve denúncias de lançamento irregular de esgoto de uma elevatória no Rio. A comissão tomou conhecimento, porque o pessoal traz pra gente mesmo, e a gente oficia o SAI, esclarece, pede para ir arrumar. Então a gente tem essa atuação. Junto ao prefeito não fizemos nenhuma reunião ainda porque não foi necessário. Se for necessário, faremos. Mas vamos lá. Vamos colocar aí a questão da OAB Sorocaba. Na seccional Sorocaba. Não, é subseção. Subseção Sorocaba, seccional São Paulo. Seccional São Paulo. Isso. A subseção de Sorocaba
ela tem, vamos dizer assim, ela conta aí com, vamos dizer assim, 50 advogados em uma comissão. Um exemplo, estou colocando um número. Muitas cidades do interior, você tem o OAB, a subseção, mas a subseção é composta por 10 pessoas, né? Se tem alguma comissão, né? Eu acho que Sorocaba, a OAB de Sorocaba, não deveria capitanear isso, até por ela estar em uma cidade, vamos dizer assim, polo. Trazer, olha, prefeitos de região, não interessa, chega para a OAB de lá, né, avisa, estamos convidando os prefeitos, mas nós aqui nós temos uma condição melhor, nós temos um potencial, até por conta de universidades, de tudo, nós temos a condição de passar conhecimentos maior. Não seria interessante a OAB de Sorocaba, no que estou falando agora nessa questão do meio ambiente, tá? Capitanear essa área, né, nessa região como um todo, falar, olha, vamos fazer eventos, vamos chamar os prefeitos da região, vamos passar esses conhecimentos. Que realmente Sorocaba, em matéria de água e esgoto, eu falo para você, é um país desenvolvido. O problema está no entorno. E quando a gente fala, por isso que eu falei das ambulâncias, tá? Que é um grande problema. Os problemas, muitas vezes, de saúde do entorno, caem para onde? Para Sorocaba, tá? E problemas que podem ser resolvidos lá. Eu conheço muitos municípios e eu vejo isso, nossa, mas às vezes algumas situações tão fáceis de resolver que impactariam na administração como um todo, vamos dizer assim, a questão de saúde, educação, não são feitas, né? Não seria interessante a gente começar a trabalhar, pensar nesse ponto? É que nós temos a limitação territorial, né? A gente não pode atuar. Nós somos advogados, a gente pode atuar como advogado fora, mas não como entidade OAB. Então nós temos essa limitação territorial, né? Cada OAB, cada subseção. Não pode convidar um outro prefeito para vir fazer a gente fazer uma explanação aqui? Seria uma cobrança. Não é nem cobrança, né? É uma explicação. Sabe? Não, explicar a gente pode, mas a questão é assim, até que ponto? Existem entidades regionais que já fazem isso, né? Nós temos os comitês de bacias que atuam nesse sentido, temos o Ministério Público que atua de forma regional, né? O GAECO, temos a agência reguladora e os prefeitos em si acabam ficando bastante limitados, muito porque muitos já têm contrato com as empresas privadas, agora a Sabesp, né, que também é uma empresa privada. Mas a grande maioria das nossas cidades no entorno é Sabesp. Então, a Sabesp, ela já tem um trabalho para ser feito, né? Agora tem um problema de Salto de Pirapora, que Araçoiaba estava tendo um problema de abastecimento de água por conta de um esgoto de Salto de Pirapora. E a Sabesp, ela eu tenho uma chácara de Salto de Pirapora, eu tô sabendo dessas histórias. E a Sabesp, ela é cobrada, tem ação judicial e tudo. Não da OAB, mas a gente acompanha, né? Porque tem a ver com Araçoiaba, que faz parte que está dentro do nosso limite territorial. Então, nós ficamos sabendo, quando a gente chega, praticamente já tem alguma coisa já estruturada, né? Ou alguém já entrou com alguma ação, ou já tem o Ministério Público atuando, ou já houve denúncia para a CETESB. Esse Salto de Pirapora, no caso, houve processo, né? Eu acho que a OAB, ela não deveria atuar assim, como você falou, de uma forma assim mais impositiva, tá? Faça isso, faça uma ação. Eu acho que não. Eu acho que, essa é a minha opinião. Eu acho que a parte da OAB, da entidade OAB, ela é mais assim, ela prestar informações, prestar auxílio, mesmo porque, quando a gente fala, por exemplo, que tem uma ação judicial, tem um advogado aqui, um advogado ali, tá? E a OAB não tem que comprar briga de lado nenhum. O papel da OAB nem é comprar briga na ação de ninguém. Muito embora alguns dirigentes, temos que brigar por isso. Não, a OAB não é essa obrigação. Do lado de cá tem um advogado defendendo também. Sim. Né? Mas essa questão de passar o conhecimento, que eu acho que no Brasil hoje, principalmente, aí eu coloco o saneamento básico dentro aí de um contexto mais macro, que é o meio ambiente, falta muita informação. Ou melhor, a informação existe, mas ela não chega. Ela não chega. E até nessa questão, por exemplo, e aí eu não vou falar da OAB, até de outros conselhos também, uma coisa que existe, e você colocou, existe mesmo isso, quando a gente fala, né, infelizmente é uma realidade, quando a gente fala que vai fazer um investimento, o prefeito, olha, tá vendo aquele esgoto ali a céu aberto, eu vou canalizar, vou fazer, vai custar 2 milhões.
ele vai resolver muito problema, que naquela região, difteria, você tem N problemas que acontecem ali. Aí vai parar isso aí. Aí vai parar de gente pedindo ambulância para levar para outra cidade. E é essa ambulância que dá voto. Ah, sim, exatamente. A gente tem que mudar essa visão, né? Sim. Exatamente. Não dá voto. Mas essa visão da política, ela é bastante complicada. Isso atrapalhou tanto o saneamento na história, sabe? Por conta desse problema. Porque água leva voto. Por que tem mais gente no Brasil com água do que com esgoto? Porque a água leva voto. Você abre a torneira da sua casa, a pessoa que não tinha água vai votar naquele político que prometeu, por exemplo. Agora, o esgoto, não. A pessoa usou aquela água, né? Esgotou aquela água, ela não sabe para onde vai. E é aí que eles falam que é enterrar dinheiro, né? Porque eles não... Mas essa parte, voltando à questão até da OAB, a gente fez alguns eventos já, com outras OABs aqui em volta, chamando a população para falar sobre meio ambiente, para falar sobre saneamento. A gente faz live, na época da pandemia a gente fez bastante, principalmente quando saiu essa lei em 2020. Você tomou vacina? Todas. Ah. Todas! Todas! Uma pergunta, se me der uma vacina, eu tô tomando. Uma pergunta que a gente faz, como eu falei, nós não temos linha aqui, tá? Nós não temos linha. Aqui nós trabalhamos sempre dentro de bom senso. Ótimo. Mas uma pergunta que a gente sempre faz, você acha que a Terra é plana? Quem sabe? Vai que tem dúvida. Não. Acredito no mundo oval, não é? Esférico. Esférico. Você acredita nas mudanças climáticas, então, também, né? Por favor, né? Não tem como não acreditar, né? Não a gente tá como. sentindo. A gente tá sentindo na pele. Você não acha que isso tá, talvez, dando um foco maior, a questão de saneamento, a questão com certeza, de despejo? Com certeza. A parte ambiental e saneamento nunca esteve tão em alta no mundo como um todo. No mundo como um todo. O grande problema é que é o que ele colocou no início, né? Aquelas pessoas que não se importam com nada e querem o desenvolvimento acima de tudo. E hoje, confundem muito que a proteção ao meio ambiente, falam que a proteção ao meio ambiente não quer o desenvolvimento. Não é que a proteção ao meio ambiente não quer que a cidade se desenvolva, que a população se desenvolva, que haja um desenvolvimento. Porque a gente quer um desenvolvimento sustentável. Que que se case a proteção ao meio ambiente, a manutenção do nosso planeta, porque estamos aqui. Né? A manutenção do nosso ecossistema junto com o desenvolvimento econômico. Então, a grande dificuldade é exatamente essa. Essa questão do meio ambiente, até coloquei, a gente estava conversando antes, né, de a gente começar, eu coloquei, né, é o seguinte, a questão de, hoje nós temos algumas divisões quando a gente fala em meio ambiente. Você tem aquele que abre a porteira e passa a boiada e estamos conversados, destrói tudo e ponto final. Você tem de um lado de cá, em um outro extremo, aqueles que defendem o meio ambiente, mas colocam-se de uma situação, não, você não pode mexer em nada, você tem que deixar intocado e ponto final. Né? Nenhuma intervenção, né? Exatamente. E aí você tem que tentar entrar no meio termo, de modo a que preserve-se o meio ambiente, faça o desenvolvimento, mas de forma sustentável. Exatamente. Hoje no Brasil, eu sempre coloco o seguinte, eu defendo muito, já tive muitas participações em campanhas de meio ambiente, e eu tenho dentro até do pessoal assim que ele é mais extremo, né, extremo entre aspas, que a gente chama assim do ecobobo, né? O pessoal, ecobobo? Fala, é o ecobobo. Vou colocar a situação aqui da nossa cidade de Sorocaba. Nossa cidade de Sorocaba, ela está infestada por leucena. Sim. Leucena é uma espécie invasora, agressiva, uma das mais fortes competidoras da mata natural. Sim. Nós temos florestas de leucenas em Sorocaba. A marginal do rio é praticamente inteira de leucena. Exatamente. Inteira. Né? E às vezes quando você vê com autorizações, tudo, o pessoal fazendo uma derrubada de uma área de leucena, chamam polícia, não estão derrubando essas árvores com autorização, mesmo porque o próprio abate da leucena tem que ter um certo regramento, mas ele é muito mais brando do que quando você vai fazer um abate de uma árvore natural. Porque a leucena, até por código florestal, ela tem, vamos dizer assim, você tem a obrigação de fazer o controle dessas espécies agressivas. Mas as pessoas, não pode porque é planta. Gente, não. Existem animais
você tem um gado, você tem um cachorro, mas você tem animais que são parasitas. Você tem o rato, você não vai deixar crescer a população de rato, porque ele transmite doença. E as pessoas não entendem isso com vegetação, mas tem. Estava vendo um caso há alguns dias, há meses, que inclusive foi recentemente motivo também de reportagem, que é a questão do peixe-leão. O peixe-leão, espécie invasora, agressiva, bateu no Nordeste, está descendo, não tem predador natural, não tem. Ele está destruindo as áreas de recifes e outras espécies que lá habitam. Mas é um peixe bonito. Gente, ele vai destruir toda a fauna oceânica nossa. Tá? Então as pessoas que eu falo, às vezes elas não têm esse conhecimento e compram brigas que... É a falta de conhecimento, né? Infelizmente, a gente tem essa falta de conhecimento. Por exemplo, na região, aqui em Sorocaba, muitas vezes você tem que sim fazer muitas vezes não é obrigatório fazer esse controle das leucenas, de fato. Por que não plantar uma árvore nativa? Lógico que o acompanhamento disso é que às vezes é o problema, porque a leucena, ela volta. E ela mata a árvore nativa e ela volta. Então você tem que ter um acompanhamento de pelo menos 2 anos dessa árvore para ver se ela não vai crescer de novo. E você sabe de onde veio? De onde veio a leucena? Da onde veio? De onde veio? Ela é uma árvore mexicana, né? Do deserto mexicano. Então lá, assim, aqui no Brasil, ou melhor, vamos lá, no deserto mexicano a condição é horrível. Então ela joga 1000 sementes para vingar uma, que nem tartaruga. Nascem, põe-se 1000 ovos, entra 200 no mar ali, vive um. No Brasil, sol, chuva... Nasce todas. Favorável, né? E aí o que aconteceu? Há uns 20 anos atrás, 20 anos... Eu não vou citar a emissora. Não é a emissora não, a revista. Uma revista fez um trabalho, fez uma reportagem... Para alimento de gado. Para alimento. Ia ser uma... Era milagrosa. É uma árvore milagrosa. E distribuiu semente no Brasil inteiro. Na revista, a revista vinha com as sementes de leucena. Destrui. É isso que espalhou. Porque você sai de Sorocaba, tem muita. Eu fui recentemente pra Dracena, é longe pra caramba daqui, Sim. né? E o caminho, lá tinha um monte de leucena. E ela vai tomar. Um monte de leucena no Ela ali. toma conta. Então, eu falei, não é um problema de Sorocaba. Não. Acho que deve nacional. ser. Deve ser nacional, não conheço o Brasil todo, Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha é uma ilha. Ela conseguiu chegar lá. Acho que lá era a revista lá. Deve ter visto uns 2, 3 anos. Alguém comprou a revista ali. Alguém comprou. E caiu lá. E, invadiu a ilha. O Ibama teve um trabalho gigantesco para erradicar isso. Virou matéria. Agora imagine no Brasil, né? No Brasil. É bastante complicado. E aí, nessa questão do bom senso em relação a essa questão ambiental, você colocou no saneamento, você colocou até uma opinião pessoal sua, que eu compartilho. Eu acho que hoje você tem que ter a iniciativa privada, porque ela pensa em lucro, mas ela pensa em lucro com serviço prestado. E ela é mais ágil. E ela é muito mais fiscalizada. Exatamente. Ela é muito mais fiscalizada. Exatamente. O município, ele fiscaliza bastante, as agências reguladoras cobram bastante. Eu estou na prática atuando e então eu sei que realmente a fiscalização é bastante grande. E a facilidade da empresa privada também de trazer esses investimentos. E é o que eu falei, se tiver um contrato muito bem feito, muito bem elaborado, uma fiscalização boa, uma boa prestação de serviço, a cidade tem... Eu já vi exemplos de cidades que com menos de 10 anos de serviço universalizaram. De 30% de coleta de esgoto foi para 99%. Então, assim, isso menos de 5 a 8 anos, mais ou menos, da prestação de serviço. Essa questão aí de concessionário, eu dou um exemplo da questão das estradas, né? Você pega as estradas que estão aí privatizadas, no estado de São Paulo são todas, são algumas vicinais que não estão. São. E aí você vê a manutenção, qualidade do asfalto, né? A preocupação e a fiscalização que tem em cima dessas concessionárias. E aí você vem para a cidade, que é o poder público que faz, olha o asfaltamento das cidades, olha o asfaltamento da nossa cidade. Infelizmente, eu gostaria muito que fosse diferente. A gente tem exemplos de municípios, né, estados, administração pública, que são muito eficientes. Não gosto só de bater na administração pública, porque é uma realidade. Existem... Tem muitos muito eficientes, serviços muito eficientes. Mas, infelizmente, há falhas. E quando tem falha, a população sente como um todo. Eu fui recentemente lá para Ilhéus, né?
E aí eu fui lá, você conhece a história da Gabriela e Flávio Canella? Chicago? Ah, eu quero. Obrigada. Tinha lá, se você conhece, tinha lá o Bataclan. Né? Não sei se você conhece, Ilhéus. Não conheço. Não. E lá, tem lá os locais, né, do Gabriela e Flávio Canella, e o Bataclan tá lá. Só que ele é privatizado, tá? Então é uma empresa que ela transformou aquilo num restaurante, manteve bonito, lindo, bonito, bem preservado, bem mantido, tá? Aí você vai do lado, você vai ver a casa do Jorge Amado, que é uma ONG, que é um pessoal mais, vamos dizer, não sei nem se é ONG, são voluntários, a própria prefeitura. A situação, um estado deplorável, o outro bem mantido. Não adianta. Não é que serviço público não funciona, ele não tem perna para isso. Ele não tem perna. No Brasil, como a gente falou, é continental, é gigantesco. Os problemas aqui são grandes. Não adianta a gente pensar que serviço público... E muitos brasileiros pensam isso. Não, você não pode privatizar, porque privatizar você está vendendo. Não, gente, a gente não consegue manter. Exatamente. É falta de... É o que eu falei, a questão do investimento. Se a gente quer uma melhora no saneamento, tudo custa. E saneamento é muito complexo. Qualquer obra é muito caro. Qualquer obra chega aí, para uma obra chegar a milhões é fácil. Então, não precisa ser uma obra muito grande. Já começam de milhões. Às vezes uma... Infraestrutura, você tem que abrir, você tem que colocar coisas internas. Tem que colocar rede, asfaltamento, as manutenções, todos os meses que tem que ser feito. São obras caras e complexas. E isso custa dinheiro. E os investimentos precisam ser feitos. Né? E, infelizmente, a administração pública não tem, não só não digo não tenho dinheiro porque eu desconheço, mas é muito mais difícil de prestar esses investimentos onde se necessita, né? No saneamento especificamente. E hoje a compra do material, a compra pela administração tudo pública demora muito. É burocrática e mal feita. E a própria gestão pública, como ela é, né, na nossa lei, a questão das licitações, ela tem que ser dessa forma, né, porque senão a gente tem muitos abusos, mas infelizmente, assim tem, né? E mesmo assim, infelizmente ainda tem. Mas eu sou a favor dessa burocratização e da forma com que é hoje a modalidade de gestão da administração pública, porque tem que ser assim, porque a gente está falando de dinheiro público. Né? Mas onde tem que ser? Mas demora-se demais, isso acaba deixando muito demorado o processo. Então não é fácil você comprar o material. Então tem um problema, por exemplo, de rede de esgoto, não é fácil simplesmente de você comprar o material que você precisa, você tem que ter isso em estoque. Né? Lógico que a gente tem exemplos muito bons. Eu cito Sai daqui de Sorocaba mesmo, como um bom exemplo de autarquia municipal que presta um excelente serviço de saneamento. Mas infelizmente tem outros municípios menores que não conseguem, se não for outras empresas, né? Eu acho que hoje... Quem tem, vamos dizer assim, quem tem uma situação como o SAI, que é bom, tá? Verdade tem que ser dita. O SAI é muito bom, tá? Mas eu acho que hoje, para um município que vai sair do zero ou tá começando, ele não consegue chegar a esse nível. Hoje, você tem que ter o investimento de fora. Quer um exemplo? Guarulhos. Guarulhos é uma cidade rica, todo mundo conhece Guarulhos, tem o maior aeroporto internacional do Brasil. Não tem coleta, não tem tratamento de esgoto em Guarulhos. É coleta e direto pro rio. Não existe. Espera só um pouquinho. O quê? Verdade. Em Guarulhos não tem tratamento. Nossa, essa eu não sabia. Então, cidades assim, grandes, não tem. Hoje, agora se briga, né? Porque São Paulo tem um grande problema também das cidades no entorno. O saneamento de São Paulo, da cidade em si de São Paulo, é muito bom. Ele não sei se esse ano está, porque eu não vi o ranking de 2025. Ele é referência. Mas desde o ano passado, há anos já, São Paulo está entre os 3 melhores do ranking nacional de saneamento. Então, São Paulo é uma ótima cidade, mas por que o Rio tá daquele jeito? Por conta das cidades no entorno, infelizmente, que não é a cidade de São Paulo que controla, né? Alguns ali, eu desconheço quais ali são Sabesp, provavelmente podem ser que seja. E o porquê que em um é bom e no outro não é. Nossa, mas questões específicas de cada local. Caiu o queixo, não sabia. Mas Guarulhos não tem. Vivendo e aprendendo, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Caramba! É bastante complicado. Tem muitas cidades que a gente nem imagina e que o saneamento é péssimo. O Sul tem um saneamento bem... algumas cidades do Sul não tem um saneamento bom. Florianópolis tem um saneamento que não é muito bom. Acho que, salvo engano, pela última vez que eu vi, estava de 30% a 40% só de coleta de esgoto da cidade toda. Caramba!
As praias, em geral, é bem complicado o saneamento. Tanto que quando lota, nos réveillões, nas épocas de réveillon, o que a gente tem no começo do ano? Virose. Viroses. A gente teve agora o exemplo de Santos, né? Santos. Então, em geral, o saneamento nas cidades litorâneas são mais complicados. E eles lançam daí o esgoto in natura no mar. Historicamente, assim, né? É histórico. Você citou aí a questão do compromisso do Brasil com a ONU, né? A carta que foi assinada. Temos aí 2033 que eu acho que não vai conseguir, por conta até de uma questão prática, técnica. Tá? Que uma coisa é você escrever um papel, outra coisa é você assentar um tijolo. É diferente. Tá? Papel aceita tudo e é fácil de escrever. É aquela história, uma coisa que eu sempre falo, o mundo virtual se desenvolve muito rápido. Você, de um ano para o outro, você vê o desenvolvimento de um equipamento, de um iPhone, alguma coisa, um desenvolvimento fantástico. Mas a viagem do Brasil para Marte, da Terra para Marte ainda está distante. Vencer a questão física é bem mais complexa. Complicado. Bem mais complexa. Dentro desse quadro, o que você acha que está faltando fazer? Que agora é a nossa pergunta do milhão. Pergunta do milhão. Pergunta do milhão. O que nós devemos começar a fazer e que nós não estamos fazendo para que, dentro de 30 anos, que é o espaço que o nosso projeto tem, né, que a gente tem, eu não sei se você já te contaram, mas assim, a ideia é a gente pegar dentro de 30 anos, transformar o Brasil num país desenvolvido. Tá? O que nós precisamos fazer? Nesses 30 anos, o que nós precisamos começar a fazer para que em 30 anos nós tenhamos um país dentro de níveis internacionais de saneamento, como um país desenvolvido? Talvez não chegue a 100%, mas que chegue bem mais próximo disso. Olha, eu diria que a resposta número 1 é colocar o saneamento em primeiro lugar em todos os municípios do Brasil, em geral. Ir atrás de investimentos e ter consciência que saneamento é saúde pública. Então, a partir do momento em que a população e os nossos gestores tiverem esse pensamento, aí a gente consegue ver algumas melhoras. A gente tem visto muito agora, é o que eu falei, a gente tem visto agora um pouco avançar, mas precisa melhorar. Ainda não é prioridade para os municípios a implantar saneamento básico, melhorar a questão do saneamento. Muita gente ainda quer só deixar a cidade bonita, fazer asfalto, que é importante também, tem que fazer. Sim, é importante, tudo é importante. Mas o saneamento é o básico. Se você não tem o básico, não adianta você ter uma rua bonita e um esgoto correndo do lado da sua rua bonita. Então, é colocar em primeiro lugar. Você tem que andar na rua, mas com Exato, não pode sentir o cheiro. Não pode sentir o cheiro. Você sai de casa, você pisa no esgoto, mas vai pra rua que tá asfaltada. Então, não dá. A gente tem que ter consciência e a população também tem que ter essa consciência. Não tem que vir só da administração pública. A população também tem que ter, porque a população cobra. E a população tem que cobrar mesmo. O poder emana do povo, já diria a nossa Constituição, né? Então, eu acho que a partir do momento que todos nós tivermos que saneamento é prioridade, a gente começa a ver uma mudança significativa. E isso pode ter certeza que vai impactar em outras áreas que fora do saneamento. Vai impactar na saúde da população, vai impactar até na melhora escolar das crianças. Porque a criança que vive doente não vai para a escola. Então, você vai ter se você investir só em saneamento, você consegue ter efeitos em outras áreas também. Então, o saneamento, para mim, tem que estar em primeiro lugar. Então, se for uma resposta que eu tenho que te dar, para mim seria essa. Agora, só mais um tema que eu queria colocar com você, que é a questão do urbanismo. Meio ambiente e urbanismo. Tá? Vendo uma banca de mestrado, foi citado um tema lá para das pessoas que estavam na banca, para a mestranda, que no caso era minha filha, né? Mas eu achei muito interessante, né? Não foi nas perguntas, não foi nem não foi nem no dia da arguição, foi antes, uma arguição anterior. Mas ele colocou o seguinte, como nós podemos fazer, quando a gente fala de meio ambiente, né, que ela trabalha muito nessa questão de urbanismo também, tá? Meio ambiente urbano. Como que a gente pode fazer para começar a trabalhar a criança a questão ambiental? Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, nossa, você tem que defender a Amazônia. Você já foi na Amazônia? Não.
Você já foi na Amazônia? Eu não pisei lá ainda, não. Não foi na Ainda Amazônia, ainda não. Você ouve falar, você vê imagem, mas você não está lá. A criança, o contato, quando você vê, quando tem sistemas assim, é de televisão, alguma coisa. Ela não cria contatos com a natureza. Aí, antes de você fazer, você tem, lógico, que fazer a defesa do meio como um todo, mas você precisa começar a incutir nas crianças, principalmente, vamos colocar nos grandes centros, tá? Contato com a natureza para que ele saiba, ele cresça sabendo a necessidade de defender o meio ambiente como um todo. E até porque se questiona muito, nós temos essa, vamos dizer assim, essa obrigação, não é uma obrigação nossa, né? Mas você viu, você conhece a mina de ferro que tem aqui em Sorocaba? Conheço. Que era aqui era em Perol, né? Tá. Morreu. Tá abandonada. Tá abandonado, acabou. E a mina de cobre? Tem alguma mina de cobre em Sorocaba? Ai. Não tem, né? Os produtos que nós vemos, o aço que está aqui, vem lá de Carajás. Tá? Nós destruímos a floresta amazônica para o nosso uso. Os materiais nobres, madeiras, seja o que for, não tem aqui. Então, quando a gente fala, até uma das coisas, era uma das únicas coisas que eu concordei com o antigo ministro do boi e da boiada, tá? Quando ele falou, olha, nós temos que criar soluções para ver o emprego, ver a situação do desenvolvimento da Amazônia. Por quê? Porque aqui é fácil falar, mas tem pessoas aqui que passam fome. Sim. E você tem que dar emprego para ele. E outro ponto principal, por que as pessoas não veem isso? Porque ela vê o seu lado, tá? Como que a gente consegue melhorar essa questão ambiental e trazer essa consciência ambiental para as cidades, para que ela tenha contato com o meio ambiente e veja uma cidade ambientalmente sustentável, para ela falar, não, eu tenho que defender o lado de lá também. A questão ambiental, ela demanda muita educação ambiental, é um trabalho de formiguinha. A educação ambiental, ela é essencial para toda a população, e a gente estava falando das crianças. É extremamente importante que as crianças tenham contato com o meio ambiente. Hoje, com as telas ainda de celular, né? Eu fui uma criança que não cresci com telas, né? De celular, pelo menos. Mas, eu cresci com peão só. Mas cresci na cidade. Eu sou de Sorocaba, cresci na cidade. Não tive tanto contato com a natureza. O contato que eu tive foi porque me levaram para lá. Então, aí você tem... Então, é muito importante que a gente tenha, né? Essas crianças. Hoje as crianças não brincam mais nem na rua. Não, então, a gente não tem mais a criançada indo para ver o que é realmente um meio ambiente, o que é um ecossistema. Então é extremamente importante essa educação ambiental. Talvez seja isso que esteja faltando, porque não é um problema Brasil, é um problema mundial, um problema global, né? A questão principalmente das mudanças climáticas. O autoconsumismo, o consumismo exacerbado que o ser humano tem. E isso está acabando com o nosso planeta. Isso é já estudos científicos, já é claro. Nós estamos sentindo isso na pele. A gente está sentindo na pele. Olha o calor que a gente está passando, as chuvas que vão vindo. Então a gente está vendo. Eu pensei que ia chegar o outono agora, maravilha, vai acabar o calor. Tá um calor, exato. E a gente tem visto aqui, pelo menos na região, qualquer chuva é motivo de alagamento. Os eventos climáticos extremos, tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, que foi, né, um negócio histórico. Então, as mudanças climáticas estão aí. Autoconsumo de todo o ser humano, como em geral, esse consumismo exacerbado, as energias não renováveis, né? Então, a gente tem, sim, um grande problema de uso de energias não renováveis. E que isso precisa, de alguma forma, ser mudada. E é o que a gente estava conversando. Como casar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. Porque senão vai ficar bastante feio pra gente. Como que a gente consegue colocar... Como resolver? Se eu tivesse uma resposta de como resolver... Eu não tinha resolvido. A gente já tinha resolvido. Exatamente, eu estava milionária. Porque não existe uma resposta.
Não existe uma resposta. Hoje a gente tem trabalhos de inúmeros profissionais que atuam nessa área. Meio ambiente é uma área que está crescendo pra caramba. A gente tem, inclusive na parte de advocacia, agora eu vou jogar minha meia-culpa, né? Muitos advogados indo para a área de justiça climática, indo para as áreas de meio ambiente, para as áreas de saneamento, porque tem crescido muita demanda em relação a isso. Nunca esteve tão em alta falar de meio ambiente. Hoje a gente tem as culturas da ESG, das empresas, né? A gente vai criando mecanismos para que as empresas sejam obrigadas a serem mais sustentáveis. Então, as certificações são muito importantes, toda essa obrigatoriedade do ESG, o crédito de carbono foi feito nesse sentido. Então, a gente tem esses meios para tentar trazer uma sustentabilidade maior, mas ainda, infelizmente, a gente tem que trazer o mundo todo para isso. Não só o Brasil, né? No Brasil já tá difícil, mas no mundo a gente tem que ver uma visão ampla, né? Mas tem o Trump lá que tá fazendo um trabalho muito porque voltar até com os canudos de plástico. Ai, meu Deus. Escola. Você acha que deveria ser trabalhado mais as escolas? Com Essa questão da educação ambiental? Com certeza, não tenha dúvida. Eu acho que devia ter matéria específica disso na escola. Tem biologia, lógico, a gente tem as matérias ambientais, mas tem que ter educação ambiental. A escola tem que ter educação ambiental. Muitos programas de prefeitura tentam fazer. Aqui, a gente fez recentemente pela comissão, a gente levou algumas pessoas, não foram escolas especificamente, mas nós fizemos uma visita na estação de tratamento de água Cerrado, lá no SAI, né, na General Carneiro, para conhecer, para as pessoas conhecerem como que é feito, de onde vem a água que você utiliza, qual que é o trabalho, porque dá trabalho pra caramba. Então é importante que as pessoas saibam o trabalho que dá, como que é, da onde vem a água, como que é o serviço do SAI. E a gente agora está planejando, estou junto com a comissão da OAB Vai à Escola, que é exatamente pra gente planejar a ida das crianças, né? O SAI, ele é bastante aberto nesse sentido, faz essas visitas monitoradas, mas muitas vezes as escolas têm problemas porque não tem transporte, né? Tem que alimentar as crianças por conta dos horários que as crianças têm que comer. Então eles têm essas limitações. E a gente agora iniciamos um projeto na OAB exatamente para tentar, em primeira mão, tá? Esse projeto para vocês aqui. Legal. A gente está desenvolvendo, as duas presidentes, eu e a outra presidente de comissão, para a gente tentar levar as escolas também para essas visitas monitoradas e aumentar cada vez mais esses projetos de educação ambiental. A gente tem lei federal que determina a educação ambiental e, infelizmente, às vezes ela é feita, mas feita de uma forma muito fraca. A minha crítica... Para inglês ver. É feita de uma forma muito fraca, né? Não induz, né? Deixa muitas vezes que as pessoas vão até os locais para assistir uma determinada palestra. E as pessoas, infelizmente, estão com as suas correrias do dia a dia e poucos se importam, às vezes, com o meio ambiente. E esse é um dos grandes problemas, né? Que é um dos que nós estamos trabalhando. Porque, assim, uma coisa que eu sempre falei, o Brasil... existe muita discussão, existe muita palestra. Aí você vai assistir uma palestra, a gente discute, acabou, a gente vai tomar uma cerveja e acabou, cada um pro seu. Exato. Mas de prática não se faz nada. Como que a gente vai atingir o interesse das pessoas em conhecer a ponto da gente fazer mudar, né? Da gente conseguir realmente fazer com que as pessoas mudem seus hábitos. No caso da água, por exemplo, a hora que ela vai escovar a boca, ela entender que ela pode fechar aquilo, que aquela água lá tem um custo danado. Que ela lavar todo dia o quintal, né? Gasta muita água. A água é um bem finito. É um bem de todos, é um bem comum, mas é um bem finito. Ela já é reconhecido que ela vai acabar. Então a gente tem que ter consciência. E essa visita, como a educação ambiental faz a diferença, né? Nessa visita a gente vê quando a gente faz, a gente vê na prática a mudança. Nessa visita monitorada, eu levei algumas pessoas que se inscreveram, né? Nós fizemos um grupo de 40 pessoas para ir, que é o limite do SAI. E eu levei minha sogra e meu sogro também para conhecer. E minha sogra voltou falando sobre o quanto ela agora vai economizar de água, porque ela não sabia como é que era o trabalho, o quanto dá trabalho para realmente tratar água. Então você vai vendo as conversas que muda. Você mudando os hábitos, lógico que não é só isso. Né? É que eu falo, é um trabalho muito... precisa de mais. São passos. Mas isso já é muito importante, a conscientização da população acerca da questão ambiental. Né? De repente, utilizar mais economia circular. A economia circular, a gente reutilizar as coisas, fazer girar o mesmo produto, não tá sempre comprando o mesmo produto. A indústria têxtil é uma indústria que polui pra caramba. Então vamos tentar
Não comprar, não tô dizendo pra ninguém comprar a blusinha da Shein, não comprar a blusinha da Shein. Mas tentar utilizar mais, tentar ter menos consumo, tentar fazer uma economia circular, né? Vamos... Comprar não só pela questão de comprar para usar. De forma consciente, saber que tudo que a gente faz, tudo que a gente consome Bom tem senso. um impacto ambiental. Tudo. Essa xícara tem um impacto ambiental. Então a gente tem que saber também o consumo consciente. Será que eu tô fazendo a minha parte? Tô aqui xingando as pessoas, tô aqui brigando com as pessoas, cobrando dos políticos. Mas será que eu tô fazendo a minha parte também? Como pessoa? Então acho que o cidadão também precisa abrir um pouquinho a cabeça, mas não é culpa do cidadão. Falta muitas vezes desse incentivo e dessa educação ambiental que realmente falta. Então, pra mim é primordial. Primordial. Felipe? Por mim, encerrado. Quer colocar mais alguma coisa? Doutor, agradecemos. Deixa ela dar o recado. Eu vou falar o recado. Agradecemos a presença. Vamos abrir espaço agora para você falar com nossos ouvintes aí, algo que queira externar. Fica à vontade. Bom, eu vou só agradecer o convite e para os ouvintes fica o convite para conhecer a comissão, vir nos eventos da OAB. A gente não faz eventos só focados nos advogados, principalmente a minha comissão, que ela é multidisciplinar. Tenho muitas pessoas na minha comissão que não são advogados. Então, se você gosta do tema, tem interesse de participar da comissão ou dos eventos que a gente promove, pode nos procurar na OAB ou nas redes sociais. Estamos também nas redes sociais. Se quiser falar, citar as redes sociais. Pode. O Instagram da minha comissão é @meioambiente.saneamento. Então fica o convite para todos para seguir o nosso trabalho e eu estou à disposição. Agradecemos pela conversa. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.